A série Profissão Radialistas dessa semana, do Grupo Progresso de Comunicação, recebe Luiz Argente Pereira. Ele que tem uma super história com rádio, já são 65 anos de profissão. Luiz, conta pra gente como é que foi a tua entrada, o teu ingresso na carreira como radialista. Bom, eu comecei na Rádio Sulina Limitada no ano de 1950. Eu entrei ajudando a construir o auditório e a cabine de rádio, que era na rua João Pessoa, em frente à prefeitura. E em maio, a rádio entrou no ar em caráter experimental e eu terminei sendo o primeiro operador. Então, era a Rádio Sulina Limitada, que teve como gerente Carlos Eugênio de Campos Velhos, e na época, os acionistas eram Carlos Gustavo Iano, Firmino Bozeto, Mário Floriano, que era o dono da Ford, Dr. Carlos Eugênio Campos Velhos, que era o gerente, era um advogado de Porto Alegre. Dr. Douglas Domingos, Dr. Domingos de Lucas Júnior. Dr. Domingo de Lucas Júnior era o dono da Tanino Montenegro. E a Tanino Montenegro era aqui na rua Capitão Cruz, que com a rua São João. Ele foi um dos acionistas. Ele, Gaspar Rena, Júlio Rena, Reinaldo Leder, Divino Hotel Mochila, e Eugênio Leda, que era filho do Reinaldo Leda, era locutor, foi um dos locutores. O primeiro locutor foi Guido Rucha, eu fui o primeiro operador, Guido Rucha, primeiro locutor. Segundo operador foi Derani Lopes Machado, segundo operador. E a gente tinha uma programação muito extensa, dedicatórias, principalmente dedicatória. Aí eu ia pegar o carro motor aqui na estação, de manhã às 8 horas da manhã. Nós tínhamos estação de trem aqui na Fortaleza, ali no salão do Afonso Atkinson. Ali eu descia e ia vender dedicatória. Cada música que se vendia, se cobrava 10 cruzeiros naquela época. Então eu ia lá, vendia 15, 20, 30 músicas. E eu ganhava R$2, 2 cruzeiros, cada música eu vendia, era 2 cruzeiros. Aí eu chegava aqui, entregava lá o coordenador, tinha um cara que coordenava, um sargento, foi sargento da brigada, aposentou, você nunca mais viu ele. Aquele coordenava a dedicatória. E apresentador era o Eugênio Leda, os locutores, o Guido Ruch, locutor, e também já falecido, foi nosso prefeito, me esqueço o nome dele, o Roberto Até de Cardona, foi um dos locutores, fazia transmissão externa. E todos os fins de semana, nós ia para fora fazer a transmissão externa, de Querpe, aqui na cidade, nós transmitia no baile, aqui no Clube União Operária, o Clube 7 de Setembro, que era do lado de onde hoje é o Banrisul, era o Clube 7 de Setembro, aí nós transmitia baile de Querpe. O Clube Chimarrão, hoje é o Clube do Comércio, o Clube dos Ferroviários, a travessa, onde tem hoje uma creche, ali era o Clube dos Ferroviários, nós transmitia também baile. Então, fim de semana era sempre baile. Eu trabalhava, então eu fui prestar serviço militar em 1954. Eu entrei na rádio em 19 de março de 1950. 5 de maio de 54 eu fui prestar serviço militar. Quem me botou na rádio era vereador Hélio Alves de Oliveira, em 1950. E nesse mesmo ano ele era candidato a deputado estadual, que por sinal foi eleito. As eleições daquele tempo sempre ocorriam em 3 de outubro. 3 de outubro de 1950 ele foi eleito deputado estadual. E em 5 de maio de 1954, eu fui prestar serviço militar, e quando eu voltei, Hélio Alves não era mais deputado, era o prefeito de Montenegro. Aí não, era mais Rádio Sulina, era Rádio Montenegro. Aí eu fui me agarrar com ele, para ele me arrumar, para voltar para a rádio, porque ele tinha me botado na rádio antes. Aí disse, tu vai trabalhar em rádio, coisa nenhuma, eu trabalho comigo aqui na prefeitura. Aí fui trabalhar com ele na prefeitura, serviço de banco, fazer alistamento militar, título de eleitor, serviço de correio, era o meu serviço, e terminei sendo motorista de gabinete. Mas os finais de semana era sempre rádio, sempre rádio. Era sempre transmissão, todos os fins de semana tinha transmissão externa, e eu era operador. Depois, mais tarde, aí eu comecei a fazer um programa, Noites Paraguai. O Adriano, eu acho que chegou a se lembrar, Noite Paraguai, foi um programa muito antigo, Noites Paraguai. Eu apresentava o programa das 8 da noite à meia-noite, às vezes até às 10 da noite, não tinha horário certo, às vezes até meia-noite, dependia, né? Se não tinha transmissão externa, sexta de noite, sábado de noite, chega até meia-noite, se não até às 22 horas, 10 horas. Então a gente tinha uma amizade muito grande com o pessoal, vender dedicatória para fora. E quando eu entrei na rádio,
eu entrei então para nós fechar, fazer em cima o auditório. E o Valdemar Marques e o Adão Teixeira eram os dois pedreiros, foi quem fizeram o auditório e a cabine. Eu fui ajudante. Em maio do mesmo ano, 1950, a rádio entrou no ar em caráter experimental. E eu terminei sendo o primeiro operador. Então trabalhei de operador de maio de 1950 e a rádio foi oficialmente ao ar em 17 de junho de 1950, com falar do baile da rádio ali no Clube Rio Grandense. E quem tocou esse baile foi o Jazz Azul, com a participação dos artistas da Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Muito bonito o baile, muita gente. Foi a primeira transmissão externa que a rádio fez dentro da cidade. E a outra primeira transmissão externa que a Rádio Sulina fez, no interior, foi Linha Pedro Machado, então era baile de Kerpe e baile de Carnaval. Lá estava eu, Osino Leda e falecido Roberto Até de Cardona. E o Guido Russo ficou no auditório. E o Deraline Lopes Machado ficou fazendo mesa, como dizia. Fazia mesa, o que atendia na mesa de som, né? Então, isso foi a primeira transmissão externa que a Rádio Sulina fez. E depois que passou para a Rádio Montenegro, que mudou de nome, aí eu tenho o saxofonista Carlos Eugênio Campos Velho, que era o gerente, foi embora, e aí afinal, começou a assumir a direção o Carlos Gustavo Ian, Firmino Bozeto, Mário Floriano, que era dono da Ford, Roski era o dono. E também o doutor Domingos de Lucas Júnior, que era o dono da Tanino Montenegro. Esse foi um dos acionistas. Depois tivemos o Bruno Ferrari de Andrade. Bruno Ferrari de Andrade, que era o gerente do Banco Nacional. O Banco Nacional é aqui na Capitão Cruz, bem próximo aqui, onde hoje é o jornal O Progresso. E então o Bruno Ferrari de Andrade foi um dos acionistas da Rádio Sulina, depois da Rádio Montenegro. E em 10 de dezembro de 1952, o prefeito era Germano Roberto Wenck. E eu estava fazendo mesa, estava no ar, o Guido Russo apresentando um programa, o Osino Leda colhendo notícias na rua, quando veio a triste notícia que houve um acidente, que nesse tempo se dizia o Passo da Cria. Aqui só dizia Passo da Cria. Caiu um avião no Passo da Cria, morreu um monte de gente. Então morreu o Tanaka, morreu o doutor Bruno Ferraz de Andrade, morreu o motorista do avião, que era aqui de Canoas. E aí, então, o gerente da rádio, Carlos Eugênio Campos Velho, foi lá no gabinete, falar com o Germano Roberto Wenck para pedir, para levar alguém lá no Passo da Cria para ver que avião foi que caiu, quem é que morreu. Aí foi o Osino Leda. Quem levou o Osino Leda lá foi o motorista, chamava-se Arlindo Machado. Arlindo Machado era o motorista do gabinete. E aquele jipe não era da prefeitura, era particular do prefeito, que era o Germano Roberto Wenck. Dali uma hora, menos de uma hora, o Osino Leda voltou dando a triste notícia. Olha, morreu o Tanaka, o dono da Tanaka, e morreu o doutor Carlos, o doutor Bruno Ferraz de Andrade. Estava junto, morreu. Eles iam passar uma escritura no interior, hein, e houve esse acidente. Então, foi terrível, foi uma notícia terrível, a notícia mais terrível que nós tivemos. Esse foi um dos momentos tristes que o senhor lembra. Que aconteceu. E de positivo, o que o senhor lembra, assim, que logo lhe veio à memória como uma notícia muito boa que o senhor recebeu através do rádio ou que o senhor deu através do rádio? Nós tínhamos um bilheteiro, chamava-se Dinarte, ele não tinha as duas mãos, os dois braços. Ele ia todo dia lá vender bilhete, tomar cafezinho, e o Osino Leda comprou um bilhete inteiro dele para pagar no outro dia. E chegou de tarde, correu aquele tempo, loteria do Estado, corria 2 horas da tarde. Chegou de tarde, o gerente da rádio, o seu Carlos Eugênio Campos Velho, escutou o resultado e viu aquele número e disse: saiu a bruta para Montenegro, olha aqui o número, mas era mentira dele. E mostrou, o Osino Leda ficou louco, foi eu que tirei, e correu no Café Central. Aquele tempo nós tinha na esquina, era o Café Central. Do lado do Café Central era a estação rodoviária. Do lado da estação rodoviária era o escritório da Rádio Sulina. E do lado do escritório da Rádio Sulina era até hoje a farmácia Potim. A estação rodoviária depois veio ali para o Lago Bilac, onde é o Bruno, hoje a loteria. Depois a estação rodoviária foi para a Rua Santos Dumont. Da Rua Santos Dumont foi lá para onde está hoje. Então a rodoviária começou na Rua Ramiro Barcelo, ao lado do Café Central, depois veio para o Lago Bilac, depois veio ali para Santos Dumont, depois foi para onde está hoje. Então, isso é um pouco de história que aconteceu naquela época, né?